E se eu contar para você que através da radiação do espectro solar é possível você identificar a presença de elementos químicos? Como assim? Mostrar minha camisa bonita na capa do Dark Side of the Moon do Pink Floyd, afinal o que temos aqui acontecendo é um efeito prismático, né, que está fazendo o espectro solar. Uou. Gente, eu não vou ensinar cromoterapia para ninguém. Esse papo é com cromoterapeutas. E se você está assistindo o vídeo e você não é cromo, eu super indico que você procure um curso e faça um estudo sobre cromoterapia. Eu amo as cores. Eu trabalho com elas desde 1997. Pesquiso, leio e trabalho com cor todo dia, sem parar, desde os meus 17 anos. Eu sou um apaixonado. E usar a cor para um tratamento é algo maravilhoso. Mas eu não vou dar um curso aqui e tal de cromo. Então assim, eu vou ter um papo sobre um tema muito interessante sobre cromo, que eu já vi muitas apostilas por aí de curso e isso não é citado, mas deveria. E propor uma ligação muito legal com tudo que eu já falei antes. Com a leitura do biômetro de Bovie, que foi no primeiro vídeo da série. Com a pesquisa de Simoneton, que eu falei no segundo vídeo da série. A ligação com o espectro solar, que é marcado no biômetro, que eu também falei no primeiro vídeo. E dessa vez eu não vou falar de nenhuma terapia, eu vou falar de ciência. Porque para mim a coisa mais maravilhosa que tem é quando você consegue que a ciência prove algo que é pertinente e interessante. Também no holismo. No final do século XVIII, início do século XIX, um físico alemão chamado Joseph von Fraunhofer fez uma descoberta bastante interessante. Ele estava pesquisando a física óptica e dentro do seu laboratório ele estava simulando a emanação do espectro solar em uma parede branca. Como aqui na minha camiseta, dentro do laboratório ele emanava luz não natural que batia num elemento óptico e esse elemento óptico fazia o efeito prismático e projetava na parede todas as cores do espectro solar. E ele estava trabalhando justamente na ótica para focar melhor isso e conseguir medir exatamente onde estavam as tonalidades. Ele fez esse experimento diversas vezes, mas teve uma hora que ocorreu a ele fazer o mesmo experimento usando a luz natural. Ele fez o mesmo experimento usando a luz do sol. Fraunhofer então se deparou com uma situação que ele nunca tinha imaginado. Ele conseguiu fazer então, usando o sol, a projeção do espectro solar, porém havia um pequeno problema. Aquele arco-íris que ele estava projetando num elemento branco não era só cores. Existiam manchas, ranhuras no meio das cores, manchas pretas, como falta de luminosidade. O Sr. Fraunhofer, então, ou o Dr. Fraunhofer, achou aquilo bastante estranho e ele melhorou a ótica da experimentação dele para aumentar essa emanação e ele começou a catalogar essas linhas pretas. Inicialmente ele achou que a lente podia estar com problema, etc. E ele voltou para o laboratório e no laboratório era lisinho, todas as cores. Quando ele voltava para o sol no dia seguinte, estava lá aqueles riscos pretos. Que é isso que ele não sabia o que era, mas como eu falei, ele ampliou essa emanação e ele começou a medir em nanômetros exatamente aonde essas fissuras, esses riscos pretos apareciam. Fraunhofer, ali no final do século XVIII, início do XIX, ele catalogou 570 fissuras no espectro solar. E ele afirmou ainda, existem muitas outras, mas eram muito pequenas e eu não tive capacidade de precisão. Ele catalogou 570 e ainda tinha mais. O problema é que Fraunhofer faleceu sem descobrir o que era aquilo. Mas o estudo e o catálogo exatamente contados nanômetros aonde estavam essas fissuras no espectro solar, a tabela é dele e o nome deste efeito ganhou o nome dele. Ele teve o reconhecimento pela descoberta, apesar de não ter conseguido explicar. Este efeito chama-se espectro de Fraunhofer ou linhas de Fraunhofer, em referência aos riscos pretos na radiação. Muitos anos depois, outros físicos ópticos, melhorando a ótica, conseguindo focar melhor esta radiação do espectro solar, por exemplo, numa parede branca, voltaram a pesquisar o que eram as linhas de Fraunhofer.
E eles tentavam simular em laboratório as mesmas linhas que o Sol fazia. E aí eles vieram a descobrir. Por algum motivo até então não entendido, quando a emanação de luz passava por certos elementos químicos, eles geravam uma sombra no espectro solar. Tá tão engraçado usando a camiseta de lousa, né? Beleza, continuando. E eles começaram a fazer vários testes. Eles pegavam vários elementos químicos, colocavam na frente da emanação de luz e eles percebiam que aquelas fissuras, aquelas linhas escuras, ficavam mudando de lugar. Estava aí provado então que cada fissura era referente a um certo elemento químico. Mas meu Deus do céu, com luz artificial não funciona e com o Sol funciona? Até então a ciência não sabia do que o Sol era feito. Quais elementos estavam lá queimando dentro do Sol? Mas baseado nas teorias das linhas de Fraunhofer e na descoberta dos elementos químicos, puderam então saber do que o Sol é feito. Cada linha preta no espectro solar natural demonstra que existe dentro do Sol grande concentração de vários elementos químicos. Os elementos químicos absorvem a radiação do espectro solar em certas frequências. É como se elas estivessem se alimentando daquela energia. E eles foram percebendo que dentro das 570 linhas que Fraunhofer catalogou, eles foram descobrindo elemento por elemento. Vou colocar uma tabela bem reduzida aqui do lado para vocês verem exatamente qual elemento e em quantos nanômetros o risco, a fissura deste elemento aparece. Criou-se então uma tabela. Opa, quais os elementos são de cada sombrinha, de cada risquinho preto. E aí eles determinaram então que só os riscos mais predominantes, maiores, iriam ser nomeados e etc. Olha só que legal! Um elemento químico, em uma certa quantidade, absorve emanação, radiação do espectro solar. Existia uma grande mancha, né, uma grande linha, que eles não estavam identificando. Eles não conseguiam simular em laboratório. E foram descobrir depois que é um dos elementos químicos mais novos que se tem na tabela periódica. Foi assim que eles descobriram o hélio, o elemento mais leve da tabela periódica. Lembra do balãozinho que voa? Quando enche de hélio ele fica voando? Sim, meus amigos, eles descobriram o hélio na Terra e provaram que tem muito hélio no Sol. Ok, que bacana, mas aonde isso me leva? Lembra do desenho do primeiro biômetro que eu postei para vocês? Ele não fazia um paralelo entre radiação dos corpos e vitaminas? Vamos fazer um comparativo aí. Simonetton, que era um cara que teve um quadro de muitas doenças graves, recuperou a saúde na década de 20 e 30 e se tornou um idoso superativo. Ele pesquisava a radiação dos alimentos e os efeitos que isso causava no corpo humano. E ainda provado pelo desenvolvimento do primeiro biômetro que houve uma pesquisa em relação de radiação e vitaminas. Será que a gente está achando o segredo de Simonetton? Eu li algumas pesquisas sobre isso, inclusive voltadas à radiestesia. Não há provas e nenhuma aplicação prática. Afinal de contas, não é o fato de você medir uma pessoa e a falta de um certo elemento. É a presença, talvez até o excesso. Quanto mais tiver, maior será a fissura. Mas então, caramba, como é que eu posso medir alguma coisa de repente na radiestesia usando as linhas de Fraunhofer para chegar a alguma certa conclusão? Eu não sei, você não sabe, mas talvez André Simonetton tenha descoberto. Um cara de 83 anos esquiando é... Então é muito interessante. Leiam sobre as linhas de Fraunhofer. De repente uma comparação da tabela dos elementos entre vitaminas e os elementos químicos possa dar alguma lucidez sobre isso. E os elementos mais presentes, vamos lá, sódio, cálcio, cromo, níquel, bário, cobre, zinco e alguns outros que aparecem com menor quantidade. Mas são 570 linhas. Não tem 570 elementos na tabela periódica. É uma pira, Por isso que eu estou compartilhando com vocês, cromoterapeutas principalmente, porque eu acho que desse mato sai cachorro. Então é isso, meus amigos.
Vou fechar por aqui este comentário. Espero que vocês tenham gostado dessa trilogia. Minhas pesquisas continuam. Eu também esqueci de pedir desculpa, porque no vídeo, principalmente da história, eu citei muitos nomes e muitas palavras em francês. Eu não falo francês, eu não domino francês. Então, se de repente alguém que fala francês veio, ele está pronunciando errado, perdão. Mas o nome Bovie eu confirmei. Eu falei com uma pessoa que é fluente em francês e ele me confirmou a regra. Estamos conversados? Te dei uma pauta nova para você desenvolver suas pesquisas. Fraunhofer. Valeu, pessoal, muito obrigado. Estamos juntos aí sempre nas pesquisas, no desenvolvimento e sempre lembrando da história, dos nomes antigos, das pessoas que foram muito importantes para o desenvolvimento de tudo que nós temos hoje. Fraunhofer é um exemplo, Bovie, Simoneton, vários que eu já citei nesse canal em outros momentos. E que seus legados nunca morram. Muito obrigado a todos vocês. Sejamos todos luz.